partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, querido ouvinte, meu irmão, que bom que você está conectado conosco. Vamos estudar mais um pedaço da Bíblia, mais uma mensagem importante para nós. Nós estamos nesse trimestre estudando o livro de Efésios. E nesta manhã nós queremos comentar com você Efésios capítulo 5, do verso 21 ao 33. Se você tiver sua Bíblia aí, quiser abri-la, vamos estudar juntos esse pedaço da Bíblia que tem uma importância muito significativa para a sociedade atual, porque ele trata do relacionamento familiar. E isso daí, na nossa sociedade, é muito importante. Nós temos uma sociedade assim, muito doentia, porque a família, que é a célula da sociedade, não está muito saudável. Então, vamos colaborar. Nós que somos cristãos, né, precisamos participar dessa colaboração, né, pastor? Nós estamos aqui para ajudar a sociedade. Sim, bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, todos nós. Bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual. Afinal de contas, como a irmã já colocou aqui, a família, ela é a célula, ela é a essência de todas as coisas. Tudo aquilo que nós buscamos em sociedade, em realização pessoal, a mulher na sua realização de ser mãe, o marido na sua ansiedade de ter o seu lar, a sua família constituída e formada. Então, tudo que tem como base da sociedade começa na família. E essa família precisa ser o mais saudável possível para que nós possamos viver bem, viver em paz, ter qualidade de vida, viver com harmonia, com tranquilidade. Esse é o propósito de Deus para nós. Que bom, né? Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos pedir a direção do Santo Espírito conosco. Querido Deus, nós te agradecemos por mais esta santa oportunidade de estarmos em tua presença e de podermos ter o teu sagrado livro em nossas mãos, consultá-lo com tanta liberdade. Abençoa, Senhor, o nosso estudo, que o teu Santo Espírito esteja nos iluminando e nos dando sabedoria para dividir essas expressões, essas lições especiais com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, o tema de hoje, ele tem como título Maridos e Esposas Juntos na Cruz. Quando nós estamos juntos na cruz, nós estamos considerando o sacrifício de Jesus em nosso favor, não é mesmo? É uma coisa muito importante para nós. Sim, e não só, né, essa questão, claro que é o essencial, considerar o sacrifício de Jesus junto à cruz por nós, mas também o texto bíblico aqui de Efésios, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, que hoje chega a todos nós,
o contexto, ele faz uma analogia desta relação de Cristo na cruz, a simbologia, a importância da cruz e a importância de todo ser humano, especialmente o homem, que vai ser destacado, porque Jesus, na figura masculina, também traz essa analogia, essa perspectiva. Então, a figura do homem, do ser humano, enquanto cristão, enquanto relacionamento com Deus, enquanto desenvolvimento da sua espiritualidade para o bem-estar pessoal e familiar, né? Então, o texto aqui ele é muito rico quando ele fala a respeito dessa analogia entre o ser humano e Jesus Cristo ali na cruz, promovendo a redenção para nós, mas a redenção e a salvação em vários aspectos da nossa vida, não só para a vida eterna, mas nos salvar do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, das nossas dificuldades humanas pela corrupção do pecado. É mesmo, né? Quando nós consultamos a Bíblia e seguimos os seus princípios, não há o que errar, não é? Não pode haver nas famílias. Hoje a gente está vendo tanto abuso, tanta violência doméstica, né? Quanta violência doméstica. Sim, quando nós falamos de violência doméstica, nós estamos num período na nossa igreja chamado Quebrando o Silêncio. O Quebrando o Silêncio é exatamente dando voz àquele que precisa se libertar destas agressões que não são apenas físicas, são psicológicas, são emocionais. Existem tratos dentro de um lar com o cônjuge ou mesmo com os filhos, existem tratos que são absolutamente inadequados e inaceitáveis, tanto da parte do homem com a mulher, quanto da parte da mulher para o homem, né? E ambos são passíveis de denúncia, de buscar legalmente os seus direitos. Agora, por que isso acontece de fato? Porque, né, o agressor, ele está longe da cruz. O agressor, ele está distante de Cristo. O agressor está se afastando do reino. E aí ele vai criar um problema para esta pessoa que ele tem como parceira ou parceiro, como cônjuge, mas não trata com devido respeito, com devido amor. Eles não são cooperadores da vida, né? Então isso traz muitos desgastes, e o Quebrando o Silêncio serve para isso. É a oportunidade da pessoa ter voz para denunciar aquilo que realmente o está incomodando, né? Buscando não só o auxílio da polícia, né, o auxílio público, mas também o auxílio de um orientador de casais, o auxílio de um psicólogo, de um psicanalista, que vai, né, fazer ele se encontrar, se descobrir e olhar para si mesmo naquilo que ele precisa mudar. Agora a questão é, esta mudança enquanto essência humana só acontece de fato com o poder de Cristo, pelo Espírito Santo. Então, por isso que é lindo esse tema, né? Marido e mulher juntos na cruz, porque os que estão nessa situação, não vai haver abuso, não vai haver violência doméstica, não vai haver nada que contrarie essa união que Deus planejou para marido e mulher. Sim, e a dificuldade do ser humano hoje é olhar um para o outro com a ausência do pecado. Observe, não é o nosso texto aqui, mas só para vocês compreenderem melhor desde o princípio. Afinal de contas, Jesus, quando ele é questionado a respeito do casamento, ele fala, no princípio não foi assim. E o que ele está falando? Você quer falar disso, tem que voltar para do princípio. Senão, você não vai entender nada. Pegar a história do meio para frente, não vai resolver. Você tem que voltar para o princípio. E no princípio, como que era? O que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1 e 2? Ali fala que Deus fez o homem e mulher, né? Os dois vão se unir, né? E vão formar uma só carne. E o homem, quando ele encontra com essa mulher, já que o homem foi criado primeiro, né? Quando ele encontra com essa mulher que é criada posteriormente,
ele tem um olhar de identificação. Ele não tem um olhar nem de superioridade, nem de inferioridade. Ele tem um olhar de identificação de uma pessoa que merece o mesmo respeito, o mesmo zelo, os mesmos cuidados que ele, mas ele coloca: esta pessoa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Ele se olha de igual para igual nas necessidades emocionais, psicológicas, na cooperação que um deve ter com o outro, no compartilhar da vida. Ele se olha de igual para igual. Agora, depois do pecado, que é o capítulo 3 de Gênesis, daí vem a expressão: para a mulher, o seu desejo será para o seu marido e ele te governará. Então, aí já tem uma disparidade. Já não estão mais de igual para igual. Por quê? Porque esta já é a visão do ser humano pelo pecado. Qual é a nossa dificuldade hoje? Restaurar esta visão conjugal longe deste olhar do pecado. Voltar a se olhar, né, como carne da minha carne, como osso dos meus ossos. E desta maneira, daí sim, eu vou viver em paz, com respeito, com harmonia, que era o propósito de Deus desde a criação. Então, o nosso programa tem o objetivo de ajudar as pessoas a se tornarem, a respeitarem umas às outras, né? Sim, exatamente. Nós estamos aqui compartilhando informações durante toda a semana, né? No programa aí das 16h30 até as 17 horas. Aos domingos, esse programa que nós estamos aqui das 10 às 11 da manhã. E o nosso intuito é apresentar um modelo de vida que é coerente com as necessidades, coerente com a palavra de Deus e que traga benefícios para o indivíduo, para a família e para a sociedade. Então, esse é o propósito do programa, que nós venhamos meditar a respeito da instrução de Deus para que nós vivamos melhor. Afinal, esse é o propósito de Deus. Aqui, Claudinei Tejada, ele coloca aqui para a gente: achamos que um pouco de ansiedade e preocupação é uma indicação de nossa sabedoria, quando, na verdade, é uma indicação de nossa maldade. A preocupação vem da determinação de conseguir o que queremos do nosso jeito. Nosso Senhor nunca se preocupou ou ficou ansioso, né? Nunca se preocupou e nem ficou ansioso. Então, essa ideia da ansiedade, né, e ele coloca muito bem aqui, o Claudinei, que vem desse desejo de querer controlar tudo, de querer que tudo saia de acordo com os nossos propósitos, o nosso jeito. E Deus tem sempre um jeito muito melhor para que nós vivamos. Essa tentativa de autonomia humana sempre só trouxe prejuízos para a pessoa. Com certeza, só tem prejuízo. E hoje em dia, quando as pessoas querem autonomia na família, né, então não é uma só carne mais. Né? Sim, daí é onde eu falo, que daí ele destrói o lar, continuam morando juntos, mas destrói o lar porque o fato de morar junto não quer dizer que ele tem um lar. Tem muita gente que mora junto e não tem um lar. Nós temos, por exemplo, uma instituição educacional, uma não, várias, né? Instituições educacionais, onde nós temos ali a permanência do aluno durante os seus estudos. E o fato dos alunos morarem juntos não quer dizer que eles são família. Né? Eles simplesmente estão compartilhando no momento porque há uma necessidade. Infelizmente, muitas famílias estão vivendo dessa maneira. Transformaram os seus lares em albergues, né? Passaram a morar juntos, mas cada um na sua extrema individualidade, né? Buscando aquilo que é melhor para si e esquecendo que tudo que se faz na família, tudo que se faz individualmente, afeta o coletivo, afeta todos ali. É uma situação assim complicada até de resolver às vezes, né? Mas Deus tem nos dado sabedoria, né, para podermos resolver essas questões.
Então, temos aqui um conselho saudável, né? Sim, que voltemos a olhar mais um para o outro. E não só um para o outro. Eu costumo dizer assim, olhar um para o outro é bom, mas olhar um pelo outro é melhor. É melhor. Né? Olhar um pelo outro, qual é a necessidade do outro, o que eu posso melhorar, ajudar o outro a melhorar, e o que eu posso melhorar em mim para que esse ambiente seja mais alegre, seja mais saudável, seja mais harmonioso. Porque, afinal de contas, o lar é onde nós voltamos para descansar. Né? Então, o lugar onde nós nos sentimos compreendidos. Compreendidos é o lar é um lugar onde você pode ser você mesmo. Né? Agora, ser você mesmo é bom que seja aos pés de Cristo. Porque se o ser humano resolve ser ele mesmo, com toda a corrupção do pecado que ele vive, a família vai ter problema. Vai ter certeza, muito problema. Com certeza, né? Então, nós temos conselhos para os casais cristãos, né? Que hoje em dia os problemas não estão só nas famílias que não são cristãs, estão mais até entre os cristãos, às vezes. Sim, e aí nós quebramos uma orientação da palavra de Deus que é muito importante. Primeiro, quando nós falamos de família, nós temos que pensar que família é uma instituição divina. Foi Deus que organizou a família. Isso. E, sendo Deus que instituiu e organizou a família, planejou a família da maneira dele, nós temos o primeiro ponto, que o ser humano não tem autoridade para mudar aquilo que Deus criou. Então, esse conceito de novas famílias diferenciadas, ele não é um conceito bíblico. Agora, independente da pessoa ser cristã ou não, as orientações de Deus, elas servem para a humanidade, não só para cristãos, mas elas servem para a humanidade. Então, mesmo que seja, vamos dizer, um casal de ateus, que coloque em prática os ensinos de Deus, eles vão viver muito bem, vão viver em harmonia. Né? Agora, a relação daquele que é cristão, quando nós voltamos à promessa de Deus a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está falando para Abraão? Abraão, cuidado com a sua postura, cuidado com o seu jeito de ser, porque você vai ser parâmetro, vai ser referência para todos os outros. E é isso que um casal cristão, uma família cristã, é isso que ele tem que apresentar. Ele tem que apresentar um modelo de referência às outras pessoas. Isso. Agora, quantos casais cristãos e famílias cristãs nós vemos que o trato entre eles é mais desrespeitoso do que aqueles que não são cristãos. Né? Acontece. Acontece. E aí nós geramos uma dificuldade, porque aquele que deveria ser uma referência para a transformação do outro, ele passa a ser um empecilho, ou usando o termo bíblico, uma pedra de tropeço, né, para que essa pessoa não conheça realmente o verdadeiro evangelho. Porque verdadeiro evangelho, ele não está no discurso, ele está nas ações. Ele está de fato nas ações. E a ação é aquele ditado antigo, né? Os discursos comovem, mas são os exemplos que arrastam. Por isso que o apóstolo Paulo disse no verso 21, né? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, isso, né? Quando nós lemos o texto aqui, ó, Efésios capítulo 5, o versículo 21, né, e o 22 numa sequência, as Bíblias normalmente têm um título entre o 21 e o 22, mas esses títulos não fazem parte da Bíblia, é bom que a gente lembre disso. Esses títulos foram colocados por seres humanos para facilitar, criar um facilitador de leitura, mas esses títulos não fazem parte do texto. Quando nós lemos o capítulo 5, ele já começa no versículo 1 falando que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Isso. Então ele vem todo um conceito, né, dentro de um contexto para que eu possa chegar a ter um lar cristão
e para que marido e mulher vivam em harmonia, vivam em paz, se respeitem e sejam conduzidos pelo poder de Deus. Então, antes de chegar no versículo 21, ele vem apresentando, do versículo 3 em diante, o que eu devo ser transformado, o que eu devo mudar, e ele coloca no texto que eu só vou ter essas mudanças com o poder do Espírito Santo, com os frutos do Espírito Santo na minha vida, né? Que os frutos do Espírito são amor, paz, paciência, mansidão, né? Quando ele chega no versículo 21, ele vai dar um fechamento para essa transformação necessária para que marido e mulher vivam em paz, tenham harmonia e tenham a felicidade no seu lar. E aí ele fala, olha, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, né? Essa palavra temor, a melhor tradução para essa palavra é zelo, né? Porque é esse o sentido que ele dá no texto grego, né? Então, a melhor tradução para temor é zelo. Sujeitai-vos uns aos outros, né, com zelo de Cristo, com os cuidados de Cristo. E aí no versículo 22, e é isso que eu quero destacar aqui, nós temos um problema desse texto na sua tradução. E é uma discussão grande, porque o versículo 22 fala assim, as mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Mas observe que essa palavra submissa, ela já está fora de contexto. Porque se eu olhar para o versículo 21, onde eu tenho que me sujeitar um ao outro, não é só a mulher ao homem. Mas o homem e a mulher também. O homem e a mulher também. Então, sujeitando um ao outro pelo zelo de Cristo, pelo temor a Cristo, então eu não posso colocar um em submissão. Essa palavra submissa aqui, ela não existe no texto original, né? Isso aqui foi um acréscimo do tradutor. O tradutor, na hora que traduziu a Bíblia aqui, pelo seu contexto, pela sua experiência de vida, a época em que ele estava vivendo, a influência da autoridade masculina, do machismo da sua época, ele coloca aqui essa palavra submissa. Então, tire essa palavra submissa fora desse texto e leia o texto sem ela, que você vai ter algo muito melhor. Olha o que fala, do 21 ao 23, tirando essa palavra submissa. Ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça, né, da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Viu como ele fica diferente o texto? Por quê? Porque ele coloca o quê? Olha, sujeitai-vos uns aos outros, marido à mulher e a mulher ao marido. Sujeitem-se uns aos outros. Por quê? Por zelo aquilo que vem de Deus. Por zelo a palavra de Deus em Cristo. Agora, o que ele está apresentando não é uma mulher submissa. O que ele está apresentando é que o homem tem uma responsabilidade maior. Porque o homem, como sacerdote do lar, ele tem a responsabilidade de levar a mulher, como ele fala aqui, ó, assim como Cristo é o cabeça da igreja e nos conduz à salvação e à vida eterna, o marido também tem que fazer isto com a mulher, né? Sendo, o que ele coloca aqui a expressão, ele mesmo o salvador do corpo. Então, o salvador do corpo quer dizer o quê? É aquele marido consciente, cristão, que conhece a palavra de Deus e que ele ensina a sua mulher a conviver de uma maneira íntegra, respeitável, que ela seja respeitada pela sociedade. Então, é aquele homem que tem o zelo no vocabulário, no vestuário, para que a mulher não se apresente de modo pejorativo, né, de modo que traga prejuízos a ela. E ele coloca essa responsabilidade no homem. Então, um está sujeito ao outro, mas a responsabilidade masculina passa a ser maior,
porque ele tem que cuidar desta mulher com bastante zelo, bastante cuidado. Então, a responsabilidade masculina no lar, ela é muito importante, né? Eu acho que os homens têm, assim, mais coisas a prestar conta do que as mulheres, nesse sentido, né? Sim, mais para frente ele vai falar uma coisa muito curiosa, né? Que o marido tem a responsabilidade de apresentar a mulher a Deus sem rugas, né? Então a gente tem que tratar ainda de um botox espiritual para apresentar a mulher sem rúcula, sem rugas. Mas o que ele fala ali, né? Apresentar a mulher sem rugas. E daí ele vai falar sem rugas e sem máculas. Né? O que ele está falando para o homem? Cuidado para você não massacrar a sua mulher. Cuidado, porque a ideia da ruga que ele coloca aqui é você pegar uma folha de papel e amassar. Né? Então, cuidado, porque a sua ação pode trazer marcas, pode trazer rugas, que isso vai trazer muito prejuízo à relação conjugal. E cuidado também para que não tenha manchas. Que você tenha uma vida íntegra, uma vida respeitosa, uma vida reconhecida para as pessoas como um casal de referência. Aquele casal que a pessoa olha e fala, nossa, eu gostaria de ter um casamento assim. Eu gostaria de ser uma mulher como esta mulher é para o seu marido. Eu gostaria de ser este homem como este homem é para a sua mulher. Pessoas de referência. É isso que a Bíblia está colocando aqui. Apresentar sem rugas e sem máculas é ter o cuidado no trato diário para que as marcas não sejam negativas. Que bom, né? Que encontrar casais... Hoje está difícil encontrar casais assim com 50 anos ou mais de casados, né? Não é muito fácil. Porque a sociedade hoje está diferente, né? Nós estamos no tempo do descartável, né? E já há algum tempo. Então, seria até melhor, já que a pessoa quer usar esse modelo do descartável, é melhor usar algo que é mais atual. Ao invés de descartável, reciclável. Né? Porque o homem também é reciclável. E nós temos que nos reciclar todos os dias através do Espírito Santo para nos tornarmos reaproveitáveis, né? Para que voltemos a ter utilidade dentro do lar, para que nós não usemos uma camiseta que eu já vi, né, escrito, que fala assim, eu não sou totalmente inútil, ainda sirvo de mau exemplo. Então, né? A pessoa vestir uma camiseta dessa é muito complicado. Né? Porque as referências que nós temos que oferecer para outras pessoas, a começar da nossa família e estendendo para a sociedade, essa referência que nós temos tem que ser uma referência positiva, porque negativo também se torna referência. E é muito ruim ser uma referência negativa, não é mesmo? É horrível. E até usando, vamos dizer, um termo médico, um termo clínico, as pessoas falam assim, minha família está evoluindo, meu marido está evoluindo, minha mulher está evoluindo. Muito cuidado com essa expressão de evoluir, porque câncer também evolui. Câncer também é um tumor que evolui até para metástase, né? Até para metástase. Então, o que tem que observar? Está evoluindo? Sim, mas está evoluindo para o bem, porque é este o propósito. Evolua para o bem, né? Para que você viva com um sorriso, com alegria, com o seu coração em paz. Não há nada melhor do que chegar à noite e você encostar a cabeça no travesseiro, tendo a tranquilidade que você viveu um dia de paz e harmonia com a sua família. É mesmo, né? A melhor coisa que tem é nós podermos construir para nossa família, construir coisas boas, alegria, paz, amor, né? Estarmos em paz, nós podemos estar em paz quando nós agradecemos a Deus pelo dia que passou. Em 1 Coríntios capítulo 7,
o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele traz várias reflexões interessantes ali para essa vida conjugal. Mas uma coisa que ele coloca ali, um dos destaques que ele coloca, é que o cônjuge é uma extensão do próprio corpo. Então, sendo uma extensão do próprio corpo, ele é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, como Deus planejou no princípio. Ele, sendo carne da minha carne e ossos dos meus ossos, daí vem o pensamento do apóstolo Paulo. Se eu ofendo o meu cônjuge, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Forte, né? É forte isso, né? Então, eu estou ofendendo o outro, mas o prejuízo é meu. Né? Porque sou eu que vou ter que aguentar depois o outro revidar. Né? Porque eu ofendo o outro, depois essa ofensa vai voltar para cima de mim. Então, o apóstolo Paulo fala, muito cuidado com o convívio de vocês, lá no capítulo 7 de 1 Coríntios. Cuidado com o convívio de vocês. Façam tudo em comum acordo, para não chegar depois e ficar aquela coisa, eu falei que ia dar errado. Né? Eu não concordei com isso, eu não aprovei. Então, se não concorda, não faça. Né? Se não concorda, não faça. Se tem dúvidas, não faça. Se tem dúvida entre o sim e o não, não faça. Porque a dúvida certamente não vem de Deus. Tudo que vem de Deus é claro e não gera dúvida nenhuma. É muito interessante os conselhos que a palavra de Deus traz para nós, né? Sim. Então, nós hoje, para casar, tem que ter um critério, né? Tem que ter esse critério que a Bíblia orienta. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Quer dizer, ser um casamento que evolua para coisas boas, né? Para dar bons exemplos, para ter uma família que seja sólida, que seja uma família que dê, assim, uma noção de felicidade, né? Sim, até porque, voltando a essa questão da referência, né, do ser a referência, e não adianta a pessoa falar, eu não quero ser referência. Todo mundo é referência para alguém. Né? Não é só o espelho da mídia que faz uma pessoa ser. Todo mundo é referência para alguém. Então, cuidado com a referência que você é. E ali em Romanos, capítulo 8, o versículos 18 e 19, fala a respeito da expectativa que o mundo tem, né, na revelação dos filhos de Deus. O que esse texto está dizendo? Que o mundo inteiro tem a expectativa de quando alguém fala que é cristão, que ele tem um olhar diferente, uma fala diferente, um vestuário diferente, uma postura diferente, que seja uma pessoa cordial, respeitosa, que tenha um trato mais elegante, mais sincero, né? E que tenha, no caso conjugal, né, e familiar, uma boa harmonia e respeito entre os cônjuges e uma boa atuação do casal com relação à formação dos filhos. Então, a sociedade espera isso. E se no nosso meio, nós que somos cristãos, não promovermos isto, né, nós vamos simplesmente distanciando aquele que poderia ser transformado para o bem. Exatamente. Né? Então, quando a gente pensa nesse texto do apóstolo Paulo, né, de Efésios 5, 21, que nós devemos nos submeter uns aos outros, né, eu acho que esse texto traz a noção de submissão, obediência, respeito, serviço. Eu posso servir meu marido pode me servir. Essas questões são muito importantes. A expressão da submissão, como eu já disse que a palavra submissa não tem na Bíblia, mas a compreensão de ser submisso, de estar em submissão, é de ter uma missão paralela, não de ser o inferior. Ou ser superior, por exemplo. Ou ser superior, não é isso. A questão é ter uma missão paralela. Né? Vamos ter uma missão juntos. Agora, para quem quer focar nessa expressão da submissão, eu gosto de lembrar do versículo 28. O versículo 28, olha o que diz aqui, ó.
Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, né? Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então olha que o parâmetro dele é sempre Cristo. Do jeito que Cristo cuida da igreja, do jeito que Cristo tem zelo com a igreja, cuide da sua mulher assim. Cuide da sua esposa desta maneira, com cuidado, com atenção, né? Preservando, cuidando em todos os aspectos. E quando a mulher tem essa atenção e esse cuidado do marido, ela não se importa em estar com esta missão paralela, a submissão, né? Porque se ela tem um marido que age como Cristo, né, então caminhar junto vai ser um prazer. É exatamente isso, né? Porque ser submissa a alguém que a gente tem certeza que ama, que cuida, é um prazer, né? A reflexão que está aqui é: por que nós somos submissos a Cristo? Por quê, né? Por quê? Porque nós não obedecemos a Ele, né? Não. Porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele tem integridade, Ele tem um bom caráter, porque Ele não nos ofende, porque Ele nos acolhe. Nós temos milhões de motivos para expressar. Nunca vai fazer nada errado para nós. Nunca vai trazer prejuízo para a nossa vida, né? Então, é isso que ele está colocando aqui no texto. Homens, sejam a figura de Cristo para a sua mulher, e a sua mulher vai ter prazer em caminhar com você. É isso que ele está falando aqui. Se falar para não comprar alguma coisa, ele está falando para não comprar porque eu preciso do dinheiro lá na frente, sabe? Sempre vai ter um objetivo muito bom. E aí o casal tem que resolver essas questões no diálogo, que é onde fala em 1 Coríntios 7, façam tudo em comum acordo. Olha, eu estou pensando em comprar isso, eu estou pensando da gente viajar em alguma época, então vamos sentar, vamos fazer as contas, vamos programar, o que acontece muita desavença entre casais, é um pegando o outro de surpresa. Quando um chega em casa, o outro fala, já fiz. Aí fica difícil. Não conversou antes, o outro não deu opinião, o outro não participou da escolha. Né? O marido, por exemplo, chega em casa e fala, bem, troquei de carro. Né? Não levou a esposa junto para escolher o carro, para ver se ela gosta do carro, porque afinal de contas, quem é que você vai carregar nesse carro? Né? Você não comprou o carro para andar sozinho. Se você tem uma família, você não comprou o carro para andar sozinho. Então é importante que pelo menos o cônjuge faça parte dessa escolha. Né? Assim como a mulher tem aquela coisa, o marido não pode chegar em casa e encontrar com um sofá novo, uma geladeira nova. Né? Não, vamos sentar, vamos escolher juntos. Que afinal de contas, quem é que vai ficar nesse sofá? A família que vai sentar no sofá. A família que vai sentar no sofá. Então vamos escolher juntos. E tudo que nós fazemos juntos promove unidade. Quanto mais isolamento uma pessoa tem, né, mais distante fica um do outro. Porque não permite que o outro participe da vida. Tem pessoas, por exemplo, que moram juntas e têm dificuldades em saber até os gostos mais elementares. Por exemplo, tem marido que não sabe qual é o alimento preferido da mulher dele. Né? Tem mulher que não sabe qual é o alimento preferido do marido. Né? Não sabe a cor preferida, não sabe o lugar que gosta de ir. Né? Tem muita gente que tem dificuldades com coisas simples. Por quê? Primeiro, porque não tiveram diálogo, e segundo, porque não tiveram atenção um para com o outro. Essa atenção, ela é necessária. E isso tem que ser desenvolvido, porque faz parte do zelo, faz parte do cuidado. Tá certo, é isso mesmo. Temos que cultivar esse tipo de tratamento na nossa família, não é mesmo? Sim. E quanto mais nós tratarmos com zelo, com cuidado, com atenção, melhor vamos viver.
Sabe que é muito triste, irmã Jô, quando a gente vê uma pessoa que chegou, concluiu o seu dia de serviço, né, e ele está cansado, ele teve muitas atividades, e ele, mesmo assim, ele começa a pensar se ele vai direto para casa ou não. Às vezes vai para o bar, né? Tem muita gente que vai para o bar. Às vezes ele vai para o bar porque o bar é um lugar mais acolhedor e mais aconchegante do que a casa dele. Eu convivi com um casal, pastor, foi muito difícil para mim. O homem era funcionário da prefeitura e ele ia no meu serviço para reclamar que na noite anterior ele tinha chegado em casa e a mulher tinha negado o bolo que ela fez para ele e batia nele. E ele tinha, assim, um pouco de constrangimento, que se ele fosse bater nela, ele ia machucar. Sim. Então ele ia lá chorar comigo que ela tinha batido nele e ele não tinha coragem de bater. Uhum. Eu falava para ele, vai na delegacia da mulher e denuncia. Então, e daí já vai quebrando todos os ideais, né? Primeiro, por que estava negando? Segundo, por que batia? Né? Terceiro, eu não posso revidar. Não pode mesmo, nem que pudesse, não era para fazer. Né? E quarto, ter que ir na delegacia, ter que chamar um poder civil para resolver uma coisa conjugal, né? Daí já passou todos os limites que deveriam ser preservados. Então a pessoa está ultrapassando demais todos os limites. Então você tem que ter cuidado, você tem que ter zelo, como eu disse, com as mínimas coisas que para você parecem insignificantes, mas para o outro não é. Datas, né? Se fala muito das pessoas, tanto homem quanto mulheres, a respeito de datas. Você esqueceu do meu aniversário. Aliás, o aniversário da minha mãe foi ontem, né? 26 de agosto. Eu fiz um batismo na cidade de Euclides da Cunha e a pessoa que estava batizando ali também fazia aniversário ontem. Então, aproveitando, é claro que eu já cumprimentei a minha mãe, não tive tempo de falar com ela, coloquei um texto no Facebook e ela já leu. Mas, aproveitando nesse momento, que Deus continue abençoando, fortalecendo, e o agradecimento que eu fiz ali no Facebook com relação à minha mãe, é porque a dedicação dela, o zelo dela dentro do lar, os cuidados dela com todas as questões do lar e da família, mesmo com todas as adversidades que nós tivemos, fez com que meu irmão e eu fôssemos hoje pessoas íntegras, pessoas respeitadas, pessoas que buscam, mesmo com as nossas limitações e defeitos, nós buscamos estar aos pés de Cristo. E é isso que faz toda a diferença na nossa vida. E esta base veio de casa. Veio de casa. Tem coisa que, se não vier de casa, não tem de onde vir. Né? Não dá para terceirizar. Não dá. Eu também cumprimentei a irmã ontem, na primeira hora da manhã, porque depois eu não ia ter tempo, né? Eu cumprimentei na primeira hora da manhã. Eu lembrei disso e que Deus abençoe e continue dando essa postura, né, cristã que ela tem. Que Deus abençoe muito. Às vezes alguém fala assim, como é que ele teve tempo para escrever o texto, não teve tempo para ligar para ela, né? É que o tempo que eu tive para escrever esse texto foram as 2 horas da madrugada. Ela já estava dormindo. Ela já estava dormindo, né? E depois, no outro dia, eu saí cedo demais, daí não tinha mais como nem ligar, nem escrever, nem nada. Mas, usando esse exemplo, né? Faça aquilo, deixe programado, aprenda a se organizar quando você deve prestar zelo a alguém, quando você quer expressar a sua gratidão por alguém, quando você busca agradar ao outro. Então você sabe que não vai dar para fazer, como é o caso, não vai dar para fazer especificamente naquele dia. Adiante, deixe tudo organizado. Eu vou viajar, eu não tenho como cumprimentar, vai ser uma data importante, um momento importante, né? Então vá um dia antes numa floricultura, encomende flores e mande para a pessoa,
né, se organize previamente para manter a felicidade e a harmonia do lar. Isso sempre vai trazer benefícios. É muito bom, é muito bom. Sabe, quem que recebe de volta, porque a vida é um eco, né? Quando a gente faz essas coisas dessa forma, organizada, quem recebe a satisfação é nós mesmos. A maior satisfação é da gente mesmo. Sim, porque nós nos alegramos em transmitir felicidade. Né? Quando nós vemos que o outro se sentiu bem, se sentiu feliz, se sentiu agradado, acolhido, respeitado, e quando ele viu que tem uma importância para nós, a ponto de nós pensarmos naquela pessoa, né? É o que eu falo, um presente, ele nunca é o objeto. O presente, de fato, ele está muito além do objeto. Ele está na questão de pensar na pessoa, no que aquela pessoa poderia gostar, como que eu quero que aquela pessoa lembre de mim, né? Então, isso de fato é o presente. Uma das coisas que eu não gosto, é muito comum hoje, mas uma das coisas que eu não gosto é lista de casamento, lista de presente para casamento. Os noivos vão numa loja, escolhem vários produtos e falam, olha, aqui está a lista de presente. Eu não gosto disso, por quê? Porque isso é impessoal, né? Então, se uma pessoa, ele vai te dar um presente, aceite de coração aquilo que ele está escolhendo, porque ele escolheu acreditando da maneira dele, dentro do vínculo de amizade que ele tem com você, ou do vínculo familiar, ele acredita que aquele objeto vai te trazer alegria, felicidade, prazer, né? Então, quando se monta uma lista prévia, isso se tira a impessoalidade do presente ali. A pessoa vai comprar o que você pediu, né? Não vai comprar o que ela gostaria de te dar. O que ela gostaria de te dar, né? Então, eu não gosto, né, dessa ideia da lista de presente, porque fica uma coisa muito fria, né? E até os casais em geral, eles não colocam nem coisas que de fato eles gostariam para ele. Eles colocam a necessidade que eles têm no novo lar que eles estão construindo, né? É diferente. Né? Então, é diferente. Torna-se impessoal, tanto para quem está casando, quanto para aquele que é o convidado deste casamento. Fica muito comercial para ambos os lados. E aí nós vamos perder muitos outros conceitos de espiritualidade, de amor, de afeto, de amizade, né? Outros conceitos serão perdidos ali. A sociedade hoje ela está montada muito em cima da questão comercial, né? E tudo está perdendo esses valores espirituais, né? Tudo, Sim. tudo. As pessoas esquecem que o comercial, ele está como um facilitador, não como um substituto. Então, hoje eu tenho a facilidade, como eu já disse, de ir numa floricultura e programar uma data, deixar pago ali para que eles entreguem flores para uma pessoa que eu quero que seja agraciada, né, com aquele momento. Eu tenho essa oportunidade, mas esta oportunidade que eu tenho não pode ser um substituto da minha voz, da minha presença, do meu cuidado, da minha atenção com essa pessoa, que é o que muita gente tem feito não só com o cônjuge, mas tem feito também principalmente com os filhos. Né? Ao invés dele dar tempo de qualidade, ele dá um videogame, ele dá um celular, né? Ele dá um objeto para compensar a sua ausência, né? E isso não funciona. E isso daí vai ficar sempre a ausência do pai, da mãe, né? Sempre vai ter essa ausência, né? A história do menino que falou assim, quanto você ganha por hora? Então eu vou ganhar, eu vou trabalhar, vou cuidar do jardim do vizinho, sabe por quê? Porque eu quero um dinheiro para pagar 1 hora para você ficar comigo, né? Sim, exatamente. Agora um filho ter que pagar 1 hora para ficar com o pai e com a mãe, é muito difícil. É, né? Muito difícil, é muito complicado. Mas tudo isso faz parte do quê? Né? Do olhar, o voltar a olhar
para si mesmo, para a família, para o seu cônjuge, voltar a olhar com a perspectiva de Cristo. Se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, se permitir voltar ao princípio, como Jesus fala, volte ao princípio onde Deus instituiu a família, e ali você vai ter os melhores princípios e valores éticos e morais para que você viva em paz, para que você descanse, para que você tenha harmonia e você tenha também felicidade. Porque não é só promover felicidade no outro. Você tem que estar feliz. E você tem que estar feliz no seu lar todos os dias. Você deve promover esta felicidade. Porque se isso não for promovido de uma forma eficaz, nunca vai acontecer. Né? Se eu não começar a tratar com respeito, o outro não vai respeitar. Se eu não começar a tratar com amor, o outro também não vai amar. Né? Então nós temos que ter esse cuidado, esse zelo. Então, a melhor coisa que eu, como mulher, eu quero deixar um conselho aqui. Não sei se é conselho, porque eu não sei se eu... reflexão. Uma reflexão, exatamente. Porque o que uma mulher pode fazer melhor para a sua família? É elogiar o pai deles, dar atenção de tal forma que eles considerem o pai deles uma pessoa importante, porque ela está valorizando o marido. Sim, não esquecendo que a imagem do pai é formada pela mãe. Exatamente. E a imagem da mãe é formada pelo pai. É formada pelo pai também. Também. Né? Então, que Deus abençoe a todas as famílias que nos assistem e que todas essas famílias tenham esse comportamento adequado na nossa sociedade. Pastor, pode orar conosco, porque nosso programa está expirando. Sim. Vamos orar, mas nós agradecemos a todos que nos acompanham. Que Deus continue abençoando de modo muito especial a cada um de vocês e cada família por vocês representada. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de meditarmos um pouco mais na Tua Palavra, para que esta reflexão encontre guarida nos corações daqueles que precisam da orientação e da direção do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos dê da Tua paz, que estejamos sensíveis à Tua voz, que tenhamos este domingo com alegria, com satisfação da união familiar e que tenhamos uma semana com zelo, com os cuidados do Teu amor, para que nós expressemos com as pessoas que nós amamos também. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente domingo, uma excelente semana, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.